enfatizo a grande necessidade de definir todas as palavras-chave da nossa fé, da nossa crença. Estamos hoje fazendo uma grande confusão de todas aquelas palavras que utilizamos muito no âmbito das nossas igrejas e na fala do dia a dia, nas nossas comunidades, com os irmãos, enfim. Estou recebendo uma visita de uma abelha. Vou fazer uma parêntese. Chegou um enxame de abelha na minha casa. Não tive a coragem de colocar fogo, pelo contrário. Me estão construindo uma colmeia para colocar esse enxame na colmeia, naquela caixinha, e depois deixar em lugar seguro. O meu escritório, de madrugada, como estou acendendo as lâmpadas, que tem calor, então entra aqui no meu escritório e me faz companhia. Interessante, quando é bom a natureza de Deus. Estava dizendo, desculpa pela parêntese, é porque estava vendo ele chegando perto de mim e falei, uai, somos amigos, calma. Mas importante definir todas as nossas palavras. Hoje eu vou fazer mais um exemplo de pregação, evidentemente um esboço que você pode depois ampliar, mas sempre guardando aquela estrutura, iniciando com o tema, anuncia o tema, depois fala do versículo de referência, define a palavra-chave, a exposição, que seja o contexto onde está essa palavra, esse versículo, essa palavra-chave, o contexto do versículo também, a fim que os ouvintes compreendam onde tu está indo, e depois daquela exposição, uma ilustração, qualquer ilustração, e hoje vou fazer com outra passagem bíblica, mas essa ilustração pode ser de atualidade, um evento que seja geopolítico, esportivo ou outro, ou mesmo uma ilustração com mais uma passagem do Antigo Testamento. Isso não faz alguma diferença, mas a ilustração deve dar suporte a teu tema, esse é evidente. E depois disso, a aplicação, atualização e a conclusão. Amém? Vamos lá, então. Hoje, queridos irmãos, vamos falar de um tema completamente esquecido, não bem entendido e muitas vezes sem definição. Hoje vamos falar do arrependimento. E o versículo de referência, evidentemente, está em Mateus 3:8. Produzi, pois, frutos de arrependimento. Produzi, pois, frutos de arrependimento. Palavra-chave, evidentemente, é arrependimento. Depois eu vou explicar os frutos, mas a palavra-chave é arrependimento. O que é um arrependimento? Arrependimento é uma mudança de direção. Para nós, quando estamos evangelizando, quando estamos explicando isso aos novatos, falamos que é uma mudança a 180 graus, ou que seja, virar as costas ao pecado. Uma coisa que não explicamos certo é que o arrependimento quase sempre é uma reação emocional. Não tem quase nada de intelecto. Ed é por isso que, infelizmente, a caminhada se interrompe, e vou explicar isso na ilustração muito rapidamente.
O arrependimento é quase sempre um estado sim, emocional. Poucas vezes intelectual, ou que seja, uma tomada de decisão certa. Definição, então, mudança de comportamento, mudança de caminho, um desvio, um direcionamento ao oposto a fim de nos afastar completamente do pecado. Aqui estamos, evidentemente, você reconheceu Mateus 3, estamos na pregação de João Batista, que estava ali no meio do deserto, pregando o arrependimento dos pecados. E ele bem claramente estava anunciando o quê? Estava anunciando o reino de Deus. Nós devemos entender o que é o reino de Deus. Porque se não entendemos o reino de Deus, dificilmente vamos nos arrepender. O reino de Deus é a vida, é viver e continuando sempre com Jesus. O reino de Deus é deixar Ele nos penetrar. Já fiz vários vídeos sobre isso, essa explicação de deixar entrar Jesus. Você deve ver, acho que pregação e oratoria 8 sobre a Santa Ceia, que ali a explicação é muito boa para entender a penetração de Jesus no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, a fim de viver junto com Ele. O reino de Deus não é principalmente a igreja. A igreja é um meio para nós chegar ao reino de Deus. Vamos ser bem claros. A primeira coisa sou eu, a minha relação com Jesus. Entrar no reino de Deus, e no reino de Deus, Jesus estabelece, evidentemente, a igreja, e como nós somos seres sociais, vamos participar na igreja, na confraternização do santo, a fim de continuar a viver no reino de Deus, a fim de ser em Jesus, com Jesus, para proclamar a palavra de Deus. Muitas vezes estamos fazendo uma inversão completa, esquecendo completamente nós. Cuidado, isso é importantíssimo. Muitas vezes estamos enfatizando mais o que está acontecendo na igreja e esquecendo o que está acontecendo aqui, que está no nosso interior. João Batista prega sobre o reino de Deus. E ele utiliza ali um versículo de Isaías para entrar no caminho, que acabei de explicar, entrar no caminho com um ato de inteligência. Mas acontece que está chegando ali uma trupa, um grupo de assaltantes, estou à vontade de dizer, que se chama fariseu e saduceu. Ele bem claramente, imediatamente, vai dizer a ele, raça de víboras. O que seja, ele entende imediatamente que o arrependimento dos fariseus, dos saduceus, não é sincero, não é honesto. O arrependimento é um fingimento, é uma hipocrisia. Até Jesus falar dos fariseus, raça de hipócrita. E ali vai Jesus enfatizar toda a hipocrisia dos fariseus e dos saduceus. Aqui estamos com João. João percebe que não é autêntico aquele ato de arrependimento. Alguns, com certeza, vivem um arrependimento, mas aquela raça de víbora
não vive o arrependimento sincero, um arrependimento de inteligência, um arrependimento de vontade de mudança completa. Segunda coisa. Terceira coisa, para ver esse arrependimento, para tocar o arrependimento, João Batista fala, produzir, pois produzir frutos do arrependimento. O que seja, se tu antes era um assaltante, agora tu vai ajudar as pessoas. Se tu antes era um mentiroso, agora você vai falar a verdade. Se tu antes estava traindo a tua esposa, agora você vai ser um fiel esposo. É assim, ou que seja, um fruto de arrependimento é uma mudança de atitude, de comportamento, é uma mudança intelectual, é uma mudança de raciocínio, de lógica. Tu não pode continuar a ser o mesmo dizendo que está arrependido. É impossível. Quando tu aceitas Jesus, tu deve mudar completamente. Tem um processo, com certeza, vou falar depois. Mas devemos estar nesse caminho, como João Batista estava anunciando antes no versículo de Isaías. Bem claro até aqui. E para ilustrar isso, vamos também ficar em Mateus. Eu vou pegar uma outra passagem bem clara, para descobrir como nós podemos perder o impacto desse arrependimento. Expliquei no início que o arrependimento é emocional. E se transforma em um ato de vontade, um ato inteligível, de lógica, de tomada de decisão. É a nossa natureza, queridos. É a nossa natureza. Cada vez que nós estamos na frente de um confronto pessoal sobre uma situação, o primeiro impacto é sempre emocional. Sempre. Assim funciona o nosso cérebro. Prometi de fazer um vídeo sobre o cérebro, eu vou fazer mais para lá, eu prometo. O nosso cérebro, a parte emocional, vem antes da parte do raciocínio. Ou seja, se as nossas emoções não mexem com as nossas emoções, nunca vamos poder tomar uma decisão certa no nosso cérebro, na nossa inteligência. E é por isso que o arrependimento é sempre um ato emocional e pouca vez vai chegar até o raciocínio, porque infelizmente ficamos no nosso emocional e perdemos a vontade, perdemos o contato da boa nova naquele momento. Aqui, na passagem que vou pegar como ilustração, é uma passagem muito conhecida, que você conhece muito bem, é a parábola que está também em outro evangelho sinóticos. Lembro, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos sinóticos. E aqui vou escolher em Mateus a parábola do semeador. Conhecemos a história, o semeador sai, vai jogando a sua semente no campo, algum cai no caminho, que seja na terra dura, outro nos espinhos, outro nas pedregais, fala espinhos, pedregais, terra boa, e à beira do caminho, se é isso, exatamente. Meu Deus, me lembra a minha Itália, porque antigamente era assim. Israel é uma terra do Mediterrâneo, e a Itália são mais ou menos a mesma paisagem. Então você tem aquele campo, e quando o agricultor vem ali mexer com a terra, sempre vai surgindo fora aquelas pedras, e ele pega e coloca na divisão com o lote do vizinho. E depois de um tempo, depois de alguns anos, às vezes séculos, vira uma pequena parede de pedra que delimita um lote com o outro. E muitas vezes, eu me lembro quando era criança, para passar de um campo ao outro, você passava no meio do campo. Então, onde estava aquele campo,
No meio do campo, se era qualquer que diz, cultivo que tinha ali, ou seja, não tem na Itália, mas que seja milho ou outra coisa, mas aquela terra onde você estava sempre caminhando era dura, a terra é dura. Então, é que está dizendo aqui, quando joga a semente, cai ali, sobre o caminho, sobre as pedras ou nos espinhos. Meu Deus, quanta saudade daquele tempo, muito bom. A natureza é uma coisa muito boa. Falei de Abel e agora estou falando dos campos. Mas enfim, e ali temos 3 situações bem interessantes. Fala Jesus, explicando esse versículo, que tem 3 situações. A primeira situação é quando a semente cai à beira do caminho. E Jesus fala, é o diabo que vem comer imediatamente. Depois Jesus fala, o solo rochoso. O solo rochoso é ali, não ter raiz. Ou que seja, não ter raiz vai secar quando vai surgir o sol. E a última coisa são os espinhos. Nos espinhos, evidentemente, é o sufoco e o apego que as pessoas têm com o mundo. Ou seja, nessas três situações, quando nós recebemos a palavra de Deus, quando as pessoas se estão convertendo, que vivem um momento de arrependimento, são sempre essas 3 situações que se apresentam, que seja, ou o diabo vem e furta aquela palavra com uma mentira, dizendo que Deus não existe, que isso são fábulas pelas crianças, que isso são coisas que não deve acreditar, que hoje se comprova que Deus não existe, etc, etc. A segunda coisa é a falta de estrutura lógica da pessoa, que seja, fica só na parte emocional. E depois a terceira coisa é o mundo, ou que seja, a sedução que o mundo tem em cima de nós vai estar em cima daquele ato de arrependimento. E depois que a pessoa recebe essa palavra, funciona dessa forma. Então, falei dos 3 atos possíveis em uma pessoa que acabou de se arrepender, que recebeu a palavra, entra em uma espécie de conflito no interior vivo, que eu chamo de depressão espiritual. Ou que seja, é uma profunda tristeza de perder as coisas que ele já teve, ou que tem, perdão, e agora ele deve cortar com tudo isso para viver uma mudança, uma situação de vida nova. Está entendendo como funciona? O diabo sabe bem isso. Ele sabe onde puxar o gatilho. Mas muitas vezes não é só o diabo, como explica Jesus. Infelizmente, nós deixamos nos seduzir pelo mundo. Deixamos, enfim, de aceitar Jesus porque não tem estrutura, infelizmente. E eu falei isso no vídeo da barragem, porque infelizmente os traumas da vida, a falta de carinho, a falta de afetividade, a falta não somente de estrutura, mas de ambiente familiar, não dá-nos essa possibilidade de poder dar continuidade àquela conversão que está acontecendo ali. E é por isso que o arrependimento é um ato muito importante. Escuta bem, que deve ser acompanhado. Deve ser acompanhado. Quando uma pessoa se arrepende, que se converte, que seja na igreja, na rua, o vizinho, deve ser acompanhado. Porque o arrependimento, eu vou dizer assim, eu vou chutar, como um bom jogador de futebol que eu era, não agora, nunca mais. Mas 80% é emocional, só 20% é inteligência. Então, devemos acompanhar.
O Evangelho é um ato de amor. Eu já falei do amor também. Veja o vídeo sobre o amor. É um ato de acompanhamento. É um caminho. E nesse caminho somos acompanhados. É uma conversão individual, mas no meu lado temos pessoas, irmãos, temos tutor que nos acompanham para viver uma completa transformação. Não podemos deixar sozinhos os neonatos, vamos dizer assim, os novos convertidos. Não podemos. Tá? Eu tenho um princípio, queridos irmãos. Cada ano, o meu desafio é de trazer a Jesus uma pessoa. Uma só, Raniero? Sim. É muito trabalho. É muito trabalho. Agora imagine, escuta o que eu vou dizer, é uma loucura, eu sei. Eu sei que sou meio louco em Jesus. Se cada um de nós, cada ano, leva a Jesus só uma pessoa, não imagino o que vai acontecer no Brasil daqui 5 anos. Já pensou? Uma pessoa, sem fazer campanha, sem fazer, enfim, devemos fazer campanha, devemos fazer cruzada, etc, etc. Não me fazer dizer o que não estou dizendo, mas isso é o meu desafio pessoal. Cada ano, uma pessoa. Agora, se é uma família, melhor ainda. Mas, geralmente, escolho sempre o jovem. E acompanho ele. Eu percebo que, infelizmente, a falta de estrutura familiar faz que o jovem não tenha modelo com os pais. Então, com a minha idade, com a minha experiência de vida, com o conhecimento que eu tenho, em geral e em particular da Bíblia, o jovem se apega melhor e confia, tem credibilidade. E hoje não estou mais com esse ano em particular, não estou com meu Deus, estou com 4. É muito trabalho, porque tu deve fazer as coisas de forma séria. Mas é melhor uma pessoa cada ano. Ainda é tempo para isso ano. Vai lá. Peça a Deus de te encaminhar, de te direcionar para uma pessoa, seja o homem ou mulher. Fala de Jesus. Provoca uma amizade, um bom relacionamento, a fim que tu seja um modelo, um bom exemplo de vida. Não deixar as pessoas cair na depressão espiritual do arrependimento errado. Amém? Arrependimento é uma decisão de lógica. É uma decisão de lógica, não é emocional. Não é emoção. Em matemática, 1 mais 1 faz 2. Se eu dizer 1 mais 1 faz 3, vai dizer, Raniero, está errado. Não, vou insistir. 1 mais 1 são 4. Raniero, tu está errado. 1 mais 1 são 2. É verdade, são 2. É lógica. É lógica. E arrependimento é lógica. Não tem fantasia. Não tem mágica. Não tem aquele ato de êxtase. É lógica. Ou é sim, ou é não. O tuo sim deve ser sim, o tuo não deve ser não. Devemos perder aquela, como dizer, perdão, aquela tradição de estar em cima do muro. Olha para cá, olha para lá, não sei o que eu vou fazer hoje. Deve perder isso. Ser crente, filho de Deus, em Jesus, é tomar atitude, é tomar posição. É um ato de lógica.
de inteligência. Amém? Até aqui? Ou, para concluir, hoje o vídeo vai ser um pouco mais curto, de 5 minutos. Vou deixar ganhar você 5 minutos. Para concluir, vamos viver um arrependimento honesto e sincero? Ou vamos continuar a viver como quando estamos ali nas montanhas russas, com alto e baixo emocional, é não deixar dirigir pelas nossas emoções. Hoje estou alto, amanhã estou baixo. Arrependimento sincero, autêntico, faz-nos transformado de forma autêntica em Cristo. E apesar das circunstâncias da vida, apesar das tempestades, quando estamos em arrependimento sincero, acreditamos em Deus, acreditamos no poder, na unção, naquela mão poderosa que está em cima de nós, e com Ele podemos desafiar, vencer e ter todas as vitórias que podemos imaginar, pensar ou pedir. Amém? Isso é importantíssimo, irmão. Muitas vezes a nossa fé vacila. Já fiz também vídeo sobre a fé. A nossa fé vacila porque não estamos estruturados em um arrependimento autêntico e sincero. E eu tomei decisão. Coloquei a minha assinatura espiritual. O contrato com Jesus está feito. Eu vou na frente. Amém? Deus te abençoe. Você está ouvindo, está passando muito caro, muito moto. É o horário que as pessoas vão trabalhar. Não estou com estúdio profissionais. Sempre falei a você que estou trazendo a você qualidade, não quantidade. Isso é importante. Me dá aquela joinha, compartilha, por favor, divulga, fala, me dá um feedback, me dá um retorno. Deus te abençoe. Acho que esse fim de semana vou fazer mais um para te encorajar. Vou fazer ainda algum vídeo sobre a pregação e oratoria. Vou concluir com um pouco com oratoria para a posição, alguma dica. E depois vou iniciar uma outra série, porque tenho um pedido muito forte sobre isso, sobre aquela barragem que eu fiz. Eu fiz um vídeo sobre a barragem, sobre o traumatismo, sobre a depressão, sobre a identidade. Então, vou descer um pouco mais sobre isso também. Ok? Até logo. Deus te abençoe. Beijo.